Graças a Deus, queridos, nós mais uma vez estamos aqui, nesse domingo, 18 horas, nesta oportunidade nós queremos, desde já, agradecer a Deus pela vida dos amados que têm participado, que têm nos abençoado, que têm caminhado conosco nesse período que temos falado e não apenas falado, mas temos vivido tempos críticos, tempos de crise. E nós já temos aprendido nesses tempos, primeiro que a crise ou essa pandemia, ela é um tempo de transição. Nós temos observado as pessoas dizendo que daqui para frente o normal não será mais o mesmo normal de antes da pandemia. Fala-se de um novo normal. Fala-se de um normal pós-pandemia. Não é? Então a primeira coisa que nós aprendemos é que esse tempo realmente é um tempo de transição. Quando nós estamos transicionando para um novo tempo, para uma nova época, acredito eu que nós já temos, de certa forma, vivido esse novo tempo. Porque na nossa cabeça, na nossa mente, parece que tudo que aconteceu antes da pandemia é um passado que nós não vamos conseguir viver mais. Na verdade, eu acredito que esse é um tempo também onde Deus tem utilizado desse tempo para nos apresentar uma realidade que nós muitas vezes camuflamos com a nossa mentalidade humana, né? Que nós achamos, por exemplo, que se nós moramos num lugar sossegado, se nós moramos num lugar onde não tem crimes, costumeiramente, nós temos a sensação de que a nossa vida está segura e de que, ao sairmos de casa de manhã, vamos conseguir chegar em casa à tarde. Então a gente observa as pessoas que vivem num lugar crítico, como nas favelas, como em outros cantos perigosos, e nós então reputamos esses lugares como lugares onde as pessoas não sabem se vão chegar em casa diante dos crimes cometidos. A verdade é que ninguém sabe. Nem quem mora na favela, nem quem mora no bairro nobre, nem quem mora na roça, nem quem mora no lugar sossegado, enfim. A verdade é que nós não somos donos da nossa vida, nós não controlamos isso. Então, nesse tempo, as pessoas dizem assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, em meio a essa pandemia. Na verdade, nós nunca soubemos. Então, isso só é um tempo onde Deus está nos apresentando uma realidade que nós já vivemos. Então, na verdade, é um tempo transicional, porque nós estamos nos transicionando para um tempo de realidades. Nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo algumas realidades muito interessantes. Por exemplo, a falta que nos faz dar um abraço em alguém, poder visitar alguém, não é? Porque se nós formos seguir à risca todas as orientações nos dadas nesse período, nós não vamos visitar ninguém, nós não vamos abraçar ninguém, nós não vamos chegar muito perto de ninguém, né? E nós, então, estamos vivendo esse período realmente crítico. Mas também tenho aprendido que esse é um tempo precioso, porque se nós estamos aprendendo nesse tempo, que é no tempo crítico, que nós geralmente aprendemos algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Então nós aprendemos também que esse é um tempo de ensinamento de Deus para nós. Deus utiliza o deserto, os momentos difíceis, para nos abençoar com lições preciosíssimas, né? Então nós queremos lembrar aqui que
realmente esse é um tempo também de muito aprendizado, né? Um tempo de crise. Mas também um tempo que nós temos perguntado aqui já, hoje é a 9ª ministração, que nós temos trabalhado sobre o Cristo e a crise, como também temos trabalhado nas quintas-feiras sobre o deserto. E uma das perguntas que nós temos feito aqui constantemente é: em que situação você se encontra hoje? Em crise ou em Cristo? Porque a Bíblia diz que, uma vez tendo entregado a nossa vida a Cristo, nós passamos a estar em Cristo. A palavra de Deus diz que é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos. Então, é em Deus. Não é com Deus, não é perto de Deus, não é se relacionando com Deus, é em Deus. Em Cristo nós somos nova criatura. Por isso a visão de trazer essa palavra, o Cristo e a crise, que possivelmente domingo que vem, o Senhor assim nos permitindo, estaremos talvez encerrando essa série chamada O Cristo e a Crise, com 10 ministrações. E hoje eu gostaria de ler mais um texto com você, que você já conhece muito bem. E esse é um tempo que, devido à falta de medicação, devido à falta ainda de uma certeza de uma vacina, né, devido a todas as coisas que têm ocorrido em torno dessa pandemia, em torno desse vírus, é um tempo que as pessoas estão dizendo: nós não sabemos muito bem o que fazer. A gente está aguardando, a gente está torcendo, a gente está orando, mas a gente está aguardando, a gente não sabe ainda, por exemplo, quanto tempo ainda vamos esperar por essa vacina definitivamente. Então, gostaria de, nessa noite, pensar que, diante dessa crise, há uma opção para sair da crise. Você que ainda está em crise. Se tem alguém que vai ver essa live, que está vendo, que um dia verá, que não sabemos, né? Eu tenho falado, por exemplo, que a pandemia é só mais uma crise. Mas antes de chegar a pandemia, nós já vivíamos crises, né? Crises dos mais diversos níveis. Crises pessoais, crises individuais. Eu chego a dizer que as crises, elas não são planetárias, mundiais, universais, elas são individuais, pessoais. Porque nós temos a capacidade de cada um de nós observar a crise de uma maneira. Então, uma das coisas que essa semana eu estava ouvindo é uma diferença de você definir algo, uma maneira de você ver algo, uma maneira de você ter opinião sobre alguma coisa, e a maneira que nós percebemos tais coisas. Uma coisa é como você ouve falar da pandemia, como você recebe as notícias sobre a pandemia. Outra coisa é como você percebe ela em você. O que isso atinge você. O fato de ficarmos aprisionados dentro de casa. O fato de não podermos ficar saindo. Não é? O fato de não podermos muitas vezes vir ao templo para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Até porque para adorar a Deus nós não precisamos de vir aqui. Para ser salvo não precisamos disso aqui. Porém, esse local foi criado, foi feito, foi instituído para que nós pudéssemos nos ajuntar aqui, para podermos aprender do Senhor, para podermos adorar o nome do Senhor. E um tempo como esse, ele está nos impedindo de fazer isso. Muitos de nós estamos voltando devagar, né?
Hoje, depois de 5 meses aí de distanciamento, ou mais 5 meses, nós voltamos aqui, dentro das nossas devidas restrições e obediências, voltamos a nos reunirmos aqui hoje pela manhã. E é gostoso estar aqui, né? Porque é um lugar criado para isso. Mas a pergunta é, você está que jeito? Como é que você tem se sentido? Essa é uma pergunta que você vai responder para si mesmo. E é uma pergunta, na verdade, que você não precisa nem responder. Você já sabe como está. Né? Então, a minha esperança, sério, é que você esteja bem. Que você não esteja em crise. A minha oração é que você não esteja em crise. Porque eu tenho aprendido que não dá para estar em Cristo e em crise. Quem está em Cristo passa também por momentos difíceis, mas passa em Cristo. Quem está em Cristo passa por aflições, mas passa em Cristo. É interessante que ele diz assim: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês viverão em crise, terão crise, passarão por momentos difíceis. Então vocês precisam ficar em mim, porque em mim vocês terão paz. Se vocês ficarem à mercê do mundo, vão ter crise. É por isso que a palavra de Deus diz assim: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite. A Bíblia diz que essa pessoa, ela não experimentará crise no mundo. Se você for perceber, vai dizer assim: ela será como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto eu fizer prosperará. E não fala tempo. Ou seja, uma pessoa como essa, esse homem feliz do Salmo 1, ele não passa por crise, ele não vive crise. Ele é uma pessoa como todas as outras, num tempo de crise, mas não vivendo crise, não estando em crise, mas vencendo a crise. E há uma porta, há uma forma, uma opção, a única opção de sairmos da crise quando estamos nela. No Salmo 73, o salmista chega a dizer o seguinte: olha, devido ao fato de eu ficar olhando para a prosperidade daqueles que não servem a Deus, eu entrei em crise. Em crise espiritual, eu entrei em crise existencial. Eu entrei numa crise terrível, porque eu olhava para eles e os meus pés quase escorregaram, quase que eu me desviei, porque eu fiquei olhando para eles e percebi que eles não servem a Deus e continuam vivendo uma vida tranquila, segura, sem medo, sem luta. E eu cheguei a pensar que é inútil servir a Deus, é inútil ser obediente. Ele chegou a dizer que o coração dele azedou. Mas aí ele falou o seguinte: até que entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu consegui ter uma visão clara do que significa essa vida que na minha concepção era uma vida boa, e essa vida que na minha concepção não era tão boa que era a minha vida. E por isso eu entrei em crise. Então, eu gostaria de hoje lembrar você dessa solução, dessa opção, dessa única opção para se sair da crise. Mas antes vamos orar. Pai querido, Pai amado, rendemos-te graças, rendemos-te louvores, exaltamos o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra, como hoje pela manhã estivemos aqui, como daqui a pouco às 19h30 estaremos mais uma vez, e eu quero colocar diante do Senhor
a vida de cada pessoa que já está a caminho, que está se preparando para o culto hoje à noite, para te oferecer um culto de adoração e de louvor. Quero pedir ao Senhor que abençoe o povo do Senhor onde quer que seja nessa hora, em todos os cantos desse país, e, ó Deus, em todos os cantos desse mundo, e que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar na vida deles, agir na vida deles, e, ó Deus, que o Senhor venha ministrar o bálsamo sobre a vida deles, aquelas pessoas que estão impedidas de estarem no templo para juntos adorarmos o Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor as vidas das pessoas que estão vivendo hoje uma crise, até mesmo religiosa, até mesmo uma crise na sua igreja, uma crise de comunhão. Pai, em nome de Jesus, seja agindo na vida dessa pessoa que está desanimada hoje com o seu povo, com a sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor que inicie sobre essa pessoa a alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos permite, mesmo sendo o que somos, mesmo não merecendo, o Senhor nos permite estar no Senhor. E quando estamos no Senhor, não dá para ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Portanto, se estamos no Senhor, não estamos em crise. A Ti rendemos graças e louvores, adoração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu lembrei aqui de João, capítulo 10, versículo 9. Por isso que você está vendo o tema aí dizendo a única opção para sair da crise, a porta. Jesus disse assim, eu sou a porta. É interessante que hoje, no período do almoço, numa brincadeira lá com o nosso menino mais novo, a minha esposa fez uma pergunta para ele que a resposta era a porta. E ele então respondeu certo, e não apenas respondeu, mas se levantou do seu lugar e foi até a porta e disse, a porta é algo que nós podemos tanto entrar quanto sair. E ele ainda passou pela porta, indo e voltando. E é interessante que essa é uma palavra que eu gostaria de trazer hoje à noite aqui para você, acerca dessa realidade. Porque num tempo como esse, muitas vezes nós ficamos assim meio que sem saber o que fazer. Parece que está sem saída. Fazer o quê? Deus podia providenciar uma saída. Deus podia providenciar um meio. Na verdade, Deus podia nos livrar dessa crise. Você não já pensou isso? Deus poderia ter acabado com essa crise. Deus poderia providenciar um meio, quem sabe, dar ideias aos cientistas para que eles descubram isso logo. Na verdade, o que a gente percebe na palavra do Senhor é que o Senhor não precisa providenciar um meio para sair da crise. Na verdade, o Senhor não tem que fazer isso. Porque Ele já fez. O Senhor já fez isso. O dia que Adão entrou em crise de pecado, porque da crise gerada por causa da queda do homem, nasceram-se todas, gerou-se todas as outras crises que nós passamos como seres humanos na face da terra. E muitas dessas crises nós até achamos que não merecemos passar por elas. E aí nós começamos a perguntar por que Deus permite o mal. Na verdade, não quer dizer que Deus permita o mal ou queira o mal, mas nós escolhemos o mal. E nós vamos então perceber que depois que o homem caiu em pecado, a crise ou as crises tomaram
um rumo na nossa vida, tomaram muitas vezes a nossa atenção maior. E hoje, em pleno século XXI, um tempo tecnológico, um tempo de uma ciência tão evoluída, quando se nós já pensávamos assim, parece que o homem não tem mais o que inventar, mais o que fazer, o que mais descobrir. Aí então aparece um vírus, que o homem não sabe o que fazer com ele, não sabe que medicamento tomar. Na verdade, não tem que pesquisar e encontrar na ciência a forma de acabar com esse vírus. E aí a gente poderia falar assim, mas o vírus causa morte. As pessoas morrem porque contraem esse vírus. Verdade. Isso é triste. Tantas famílias lamentando isso. Mas as pessoas morrem de câncer também. Morrem por causa de alta velocidade num feriado como esse. Morrem por causa de drogas. Morrem assassinadas. Morrem por causa de assalto. Morrem porque não cuidou da saúde, não se alimentou direito durante toda a vida. Morrem porque não dorme direito. Morre porque decide se matar. Então não é só o vírus que mata. As pessoas morrem e já morriam antes do vírus. Mas diante dessa incógnita, dessa esperança de uma solução, e talvez diante até mesmo desse lamentar pela falta de solução, o Senhor diz lá para a primeira mãe, para a primeira mulher, diz assim, olha, o primeiro casal, diz assim, olha, da semente da mulher nascerá uma, que vai ser a solução para a crise do pecado. Nascerá uma. E a Bíblia diz lá em Gálatas que, Paulo dizendo aos Gálatas, assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Enviou o Cristo. E a partir do momento que Cristo se apresenta, a partir do momento que ele diz na cruz do Calvário, tetelestai, ele diz assim, está consumado, a dívida está paga, a promessa está cumprida. Quando ele fala isso na cruz do Calvário, ele está dizendo assim, eis aí a solução. A solução foi consumada. A dívida foi riscada, foi cravada na cruz. E dali para frente, ou antes mesmo disso, ele dizia o seguinte, olha, se alguém tem sede, se alguém está sedento, se alguém está sofrendo uma crise, uma escassez de água, se alguém está com sede, vem a mim e beba. Ele fala, se alguém tem fome, eu sou o pão da vida. Se alguém não sabe o que fazer da vida, se alguém não sabe o que ouvir, o que seguir, por onde passar e como viver, ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Se alguém quer chegar ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele chega a dizer o seguinte,
a crise até mesmo para a morte, para a solução para as questões da morte. Ele diz assim: se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E quando falta o vinho no casamento, eu estou lá para suprir. Quando falta o pão, eu estou lá. Quando falta o peixe na pescaria, eu estou lá. Deus, quando manda Moisés ir buscar o povo no Egito, ele fala assim: diga ao povo que eu sou o que sou. E desta feita, o texto que nós lemos hoje vai mostrar exatamente o seguinte: ele fala assim, olha, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo, salvar-se-á. E ele fala assim: entrará e sairá e achará pastagens. Que legal. Que tremendo. Porque a porta, ela é um meio tanto de entrada como de saída. Quando você sai de um lugar, você entra em outro. Sai de um ambiente e entra em outro por uma porta. E ele disse: eu sou a porta. Se você quer sair da crise, passe por mim. Você vai ter liberdade para sair também. Porque eu não vou te escravizar. Só que você lembre que eu disse que em mim você tem paz. Se você estiver em mim, você tem paz. Se você estiver no mundo, você tem aflição. Ele falou assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. Terá liberdade. Será alguém liberto. Ele falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á. Então a primeira coisa, ele diz, olha, a entrada nessa porta é saída da crise do pecado, da crise das transgressões, da crise da perdição, e entrar para o ambiente da salvação, entrar para a vida de salvação, entrar para uma outra dimensão na história espiritual, humana. E ele fala: salvar-se-á. Terá liberdade, entrará e sairá. E outra coisa, terá provisão. E achará pastagens. Achará aquelas águas tranquilas. Achará refrigério para a alma. Achará o alimento. Achará pastagens. O salmista disse assim: olha, eu fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o nosso Deus é o Deus que provê, é o Jeová Jireh. Por causa da pandemia, rumores começam a acontecer, e um deles é que pode faltar coisas nos supermercados. A gente percebe já os empresários dos supermercados aumentando os preços. E isso, humanamente falando, bate aquela preocupação de dizer: o que vamos fazer? O que é que vamos fazer? E Jesus diz assim: eu sou a única opção para aqueles que querem sair da crise. Eu sou a porta. É só passar por mim. Porque se você passar por mim, você encontra salvação, libertação e provisão. Salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Ele tá mostrando que a solução para sair da crise, a opção para sair da crise, é Ele mesmo, é o Cristo.
é Ele. E interessante que pode ser que você que está me ouvindo, está me vendo, já tem esse Jesus. Já conhece Jesus. Já é membro de alguma igreja evangélica. Já frequenta alguma igreja. Talvez até ensina a palavra. Mas está com um problema seríssimo de preocupação, de ansiedade, de inquietação causada pela crise. Se você está vivendo essa inquietação, o Senhor diz assim: lembre que eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sobreveza, a Bíblia diz que há um rio. Um rio, vem a mim, beba, lembra? Há um rio cujas correntes, na verdade, o movimento desse rio, as correntes, o movimentar desse rio alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dessa cidade dele. Deus está no centro. Pelo que não temeremos. Quando Deus está no centro, Jesus é essa porta para chegarmos a Ele. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. Você escolhe ficar na crise ou entrar por essa porta. Jesus disse assim: olha, não se preocupem pelo que haver de comer, beber, vestir. Porque essas coisas, o homem comum, o homem carnal, se preocupa com elas. Mas você não precisa se preocupar com isso, não. Porque se eu cuido dos lírios do campo, dos passarinhos, eu não vou cuidar de você, que vale muito mais do que isso. Então eu cuido de você. Eu cuido da sua casa, dos seus negócios. Eu não deixo você desamparado. Se você não tiver o necessário, eu providencio para você. Eu uso alguém. Eu levanto alguém. Queridos, experiência própria, eu, pastor Amarildo, tenho vivido isso nos últimos dias. De ver o Senhor providenciando meios, providenciando pessoas, para que eu tenha o necessário, para que eu tenha o que viver e como viver. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem utilizado de instrumentos muito especiais na minha vida. E eu fico preocupado, às vezes, com servos do Senhor, que anunciam a palavra do Senhor, que vivem com a Bíblia, indo para a igreja e voltando, que brigou tanto para voltar para o tempo e todas essas coisas, que eu já falei tanto isso aqui, mas que estão vivendo crise terrível por causa dessa pandemia. Deixa eu falar, meu irmão, se você entrar por essa porta, se você estiver entrando por essa porta, você não precisa se preocupar com crise. Porque essa é a única opção que nós temos para sair da crise. A porta. É a porta. É a porta quando ninguém mais acha saída. Quando não se tem saída. Quando há uma situação intransponível aos olhos humanos. E em meio a tudo isso, em meio a todas as situações, o Senhor diz assim: eu sou a porta. Ele vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir, mas que ele veio. Verso 10 vai dizer isso. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos
plenamente, abundantemente. E quando ele prometeu ter uma vida abundante, ele não falou tempo, não falou que dependeria das circunstâncias neste mundo. Ele simplesmente disse que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. E se você não está vivendo essa vida abundante, é porque você ainda não achou essa porta para entrar. Mas hoje o Senhor, através dessa palavra, está te apresentando de novo essa porta. Talvez até mesmo você, como já disse aqui, você que prega a palavra, você que ensina a palavra, você que é membro de igreja, você que é evangélico, que é religioso. Então, eu quero dizer para você que, independente de qualquer situação dessa, Jesus é a porta. Ele falou assim: se alguém entrar por mim. É aí que eu quero encerrar essa minha palavra, lembrando disso. Diante de tudo, Jesus se apresenta como uma porta que vai propiciar salvação, libertação e provisão. Diante de qualquer situação que você esteja vivendo, independente da crise que você esteja vivendo agora, Jesus está se apresentando e não está delimitando ou especificando, eu diria, um tempo, uma circunstância para que você consiga. Você tem que ser crente para entrar nessa porta. Você não pode ter pecado hoje. Você não pode estar vivendo uma vida pecaminosa. Ele só diz assim: se você entrar por essa porta, você vai se salvar. Não importa quem é você. Não importa o que você fez até agora. Não importa se você é crente. Não importa se você é religioso e até hoje confiou na religião para te dar soluções. Ela não vai te dar mesmo. Talvez você que está confiando na sua denominação, na sua igreja, no seu pastor, no seu professor, no seu médico, no seu analista. Sabe? Não é isso. O que Jesus está dizendo é que entra pela porta. Porque se você entrar por ela, você vai encontrar salvação. Se você entrar por essa porta, você vai encontrar libertação, entrará e sairá. Se você entrar por essa porta, você terá a provisão necessária, achará pastagens. Agora, antes de falar da salvação, antes de falar do entrar pela porta, da salvação, da libertação e da provisão, ele fala assim: se alguém, ou seja, isso aí está à nossa disposição, a porta está aberta. Eu ainda diria assim, que a porta ainda está aberta. Mas ele disse assim: é se alguém entrar. Ou seja, ele não vai forçar ninguém a entrar e vai depender da nossa vontade, da nossa decisão. Então a pergunta hoje é: o que você decide? Estar em Cristo ou estar em crise? Parece uma pergunta idiota, porque na verdade qualquer pessoa vai dizer assim: eu prefiro estar em Cristo do que estar em crise. Ele falou assim: então eu sou a porta. Então não adianta você dizer que quer, mas você não dá o seu passo e entrar pela porta. E passar pela porta. Então eu gostaria de convidar você, querido irmão, irmã, membro de igreja, crente, evangélico, religioso, seja o que você for, ateu, católico, espírita, eu não sei quem você é, mas todos que estão me ouvindo agora, todos que estão vendo essa ministração agora, seja o tempo que for, Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar. Ou seja, como disse, eu estou à disposição. Eu sou a solução para a sua crise, para as suas crises.
Mas você precisa tomar a decisão. Eu não vou tomar essa decisão por você. Então, quer dizer para você que Deus não vai tomar essa decisão por você, querido. Deus não toma essa decisão por mim. Ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A minha esperança é que você, independente do que você é, de quem você é, de onde você é, a minha esperança é que você, querido, decida entrar pela porta. E você vai ver que você vai conseguir até visualizar essa crise vivida pelo mundo, mas você não vai conseguir viver ela. Porque não dá para viver as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Isso é impossível. Viver as duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Assim como é impossível ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Então é impossível que você esteja em Cristo e em crise. O que eu vou falar aqui agora é duro. Você pode não gostar de ouvir o que eu vou falar. Mas se você está em crise, é porque ainda não está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você não estará em crise. Você passa pela crise. Você experimenta, às vezes, as mesmas pancadas que todos que estão em crise experimentam. Mas você está em Cristo. Você está em Cristo. As ministrações que temos feito nos domingos até então, muito provavelmente, como disse, até domingo que vem, traz esse tema central, o Cristo é a crise, e a pergunta central é, você está onde? Você está em quem? Em Cristo ou em crise? Como é que você está? Porque isso também é uma decisão. De onde e de como queremos estar. Se em crise, se em Cristo. O que é que você escolhe essa noite? Você vai ter que ir no supermercado igual todo mundo, e trabalhar igual todo mundo, conviver com as pessoas. Ou seja, você vai ver essa crise, vai estar vivendo no tempo de crise, mas não estará em crise, porque você estará em Cristo. Isso é possível. Viver num tempo de crise sem estar em crise. Uma coisa é você viver um tempo de crise, outra vez é você viver em crise, na crise. Então, se você não está em crise, está em Cristo, glória a Deus, continue aí. Fique firme aí. Se você está em crise, então Jesus está dizendo assim, eu sou a única opção que você tem para sair da crise. Porque eu sou a porta. Você que está achando que não tem uma saída, tem. Por isso que eu disse que Deus não precisa providenciar uma saída. A saída já existe. A porta para entrarmos já existe. E Ele mesmo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Que o Senhor, nesse tempo, o Senhor, nessa oportunidade, possa receber você, entrando pela porta que dá saída da crise, que propicia a saída da crise. Quando ele diz se alguém, é porque ele está dizendo, eu estou me apresentando, eu sou a porta, eu sou uma realidade, eu não sou uma opção, eu sou a opção.
Agora, você precisa querer, você precisa decidir e você precisa tomar a atitude de passar por essa porta. Que assim seja na sua vida, que você realmente passe por essa porta, que nós realmente vivamos esse tempo e que, independentemente do que o mundo esteja vivendo, nós sabemos onde estamos. Nós vamos ter certeza de onde estamos. E não será em crise, mas em Cristo. Amém? Que assim seja na sua vida, que realmente você possa usufruir desta oportunidade, aproveitar ela, porque ela é a única chance que temos. É a única opção que temos para sair da crise. Não é governo, não é médico, não é ONGs, não são os donos dos supermercados, não é a volta, a abundância dos mercados, não. A opção é Cristo. Entre o Cristo e a crise, escolha Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Se você é aqui de Conselheiro Pena, Minas Gerais, nós somos aqui da Igreja Batista Central e você está convidado a estar conosco agora às 19h30. Quando estaremos ministrando mais uma palavra. Se você é de qualquer outro lugar que tem nos acompanhado e ainda vai à sua igreja hoje, Deus te abençoe, que Deus te dê um tempo de adoração muito especial. E se não, que você desfrute do relacionamento, da comunhão com Deus, em Cristo Jesus, aí na sua casa. Deus te abençoe, que Deus te dê esse alento, essa libertação de poder entrar e sair e achar pastagens. Quando ele fala isso, eu fico lembrando do Salmo de 3, que diz: olha, ele me leva a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque mesmo em tempo de vale, de sombra e de morte, eu não estou em crise, porque eu estou com o Senhor e o Senhor é meu pastor. Em Cristo, tenha uma noite abençoada, uma noite de domingo. Deus te abençoe. Bom feriado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, eu te adoro, eu te exalto pelo privilégio de poder ministrar esta palavra. Quero abençoar cada vida que participou dessa live agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.